O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bueno, agora vocês ficam com a coluna da professora Vivian Almeida. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Bom, me liguem agora. É claro que, fazendo uma análise com especialistas em ciência política, enfim, e olhando de um panorama internacional e dos movimentos recentes, e como que, especialmente a classe média, tem respondido pelas perdas de renda, pelas perdas de oportunidades de emprego, pela percepção de que a educação, especialmente a educação formal, ela não é mais determinante para um aumento e para uma transição em termos de geracionais, né, em termos geracionais da sua situação financeira perante seus antecessores. Isso tem provocado no mundo uma reação política e uma escolha que, como vimos aqui no Brasil, elegeu o ex-presidente Jair Bolsonaro, nos Estados Unidos Donald Trump, enfim, né, não vou me alongar porque eu não sou cientista política, mas apesar da vitória no primeiro turno, também na Argentina se reproduziu essa expectativa e essa tentativa de mudar, principalmente a gente está falando de um país que tem uma crise já secular, né? Enfim, uma crise que já data do início aí do século XX e muito provavelmente essa eleição foi assim, um chega, né? Assim, precisamos mudar. É claro que as mudanças não necessariamente elas produzem efeitos bons ou efeitos bons imediatos. Não vou aqui dar um tom catastrofista e dizer que, enfim, vai dar tudo errado e todas as propostas do Milei são equivocadas, né? Claro que pra gente não é bom que a Argentina fique mal. É um parceiro comercial importantíssimo para a gente, mas pensando numa leitura econômica que me é comum, que é a ideia da reprodução dos manuais de economia, enfim, né, uma linhagem aí mais neoclássica, ainda com um olhar crítico, as ideias de acabar com o Banco Central e a própria dolarização, elas criam uma certa preocupação, né? Assim, uma certa retirada de parâmetros do que a gente considera um arcabouço institucional necessário para a condução da economia. Então, dito isso, né, óbvio que, como vocês já devem ter percebido, eu vou falar sobre o processo, algumas das propostas econômicas do Milei, especificamente a dolarização. É importante a gente pensar que um país que vai fechar o ano com 140% de inflação, que já convive com inflação há bastante tempo, um país que já chegou a 3.000% na inflação no passado, né, não é agora, mas ainda assim conhece o que são os efeitos nefastos de um processo hiperinflacionário, tenta, tal qual aconteceu no Brasil nos anos 1980 e 1990, reverter esse processo com os instrumentos que lhe são apresentados e viabilizados. O processo de hiperinflação ele tem uma série de efeitos dramáticos, né? Assim, é claro que a gente sabe, a gente sente no bolso a deterioração do poder de compra, né? Já é o primeiro efeito sentido na população, e aquela regrinha de bolso de quais são as funções da moeda, reserva de valor, unidade de conta e meio de troca, eles vão sendo retirados um a um até que aquela moeda vigente no país, ela não representa nada. Então, né, a primeira função da moeda que é retirada no processo de hiperinflação é a reserva de valor, porque você não transmite valor de um período para o outro quando você está em inflação. Então, o dinheiro que você tem hoje, de fato, não vale a mesma coisa amanhã. E aí os dois efeitos seguintes são o que, de alguma forma, justificam
ficam a questão da dolarização, que é a unidade de conta e o meio de troca. Meio de troca não, que a gente usa uma moeda para realizar transações. Viva, eu só uso Pix, eu só uso cartão, sim, mas está ali referenciado pela moeda, no nosso caso, real. E unidade de conta é o nome do preço, né? Assim, é como que a gente reconhece. Então, enfim, no momento visto uma calça jeans, se eu falar para vocês que essa minha calça custou entre 100 e 300 reais, todo mundo entende automaticamente o que isso significa. Todo mundo faz alguma projeção mais ou menos do que é a calça jeans que eu estou vestindo e por que ele custa esse valor, mas reconhece. E por que isso é muito importante, né? Por que a unidade de conta é muito importante? Porque ela permite que a gente realize contratos, que a gente realize transações e que a gente reconheça essas transações e entenda o nome dessas transações. Num processo de hiperinflação, a gente perde esse referencial, né? Esses parâmetros ficam bagunçados. Então, né, se alguém perguntar, né, para os pais, para os avós, dependendo da idade de quem esteja ouvindo, o que era a década de 1980, 1990, parte da 1990 no Brasil, e algum pai, mãe, avó, falar que recebia 1 milhão, né, o nosso cérebro ele vai para um lugar diferente, né, ele não vai para o que era na época. Então, assim, a ideia de você ter um referencial é importante para que a gente possa realizar essas transações. Quando a moeda está muito inflacionária e a gente perde, a gente fica sem saber como que a gente pode estabelecer essas relações de troca entre produtores e consumidores. E muitos países recorrem de um modo formal ou informal, via uma decisão de autoridade monetária ou uma saída da população, o processo de dolarização. Realizar as trocas por dólar. Por quê? Porque o dólar é uma moeda mais estável. É claro que 2023 não é a mesma coisa que falar que é uma moeda estável em 2000 ou em 1990, mas ainda assim é uma moeda estável. E isso faz com que, quando a gente opta por dolarizar essa economia, a gente referencie os nossos preços no dólar e haja uma estabilidade maior entre essas trocas. A questão é que, para que a gente possa realizar as trocas com o dólar, a gente precisa ter a moeda. E uma moeda estrangeira, especialmente o dólar, entra num país se investidores estão aptos a colocar dinheiro nesse país, se o país oferece as condições para receber esse dinheiro e, portanto, fazer essas trocas. Agora, se há uma escassez de dólar, né, se você não tem dinheiro suficiente no país para realizar essas trocas, você pode ter um efeito inflacionário também, né? Você pode ter aí uma transmissão nos preços, então você já tem aí o primeiro efeito. O outro efeito, assim, um primeiro potencial efeito que não é o de imediato retirada da inflação, estamos todos felizes, está tudo estabilizado, vamos usar o dólar. Um segundo efeito é que um país que se abre para usar a moeda é um país que, quase que por definição, também se abre comercialmente. A moeda de outro país, perdão, o país que se abre para usar a moeda de outro país é um país que, quase por extensão, também se abre mais comercialmente. Você está falando de trocas que agora não são simplesmente realizadas no âmbito doméstico. O que, de acordo com a teoria econômica, pode ser algo muito bom, mas tem uma preocupação nesse processo de transição. E passados alguns experimentos de política econômica, talvez a gente já tenha que recorrer a uma espécie de responsabilidade de que esse processo de transição, ele não é só retórico, ele não é uma oratória, ele é o impacto na vida das pessoas. Um país inflacionado, um país que convive com a hiperinflação, tipicamente tem as firmas que produzem e que vendem muito mais adaptadas, muito mais não, mas em geral empresas que se mantêm porque se adaptam a esse processo inflacionário e sem necessariamente ser a mais eficiente, produtiva ou todas as premissas da teoria microeconômica para uma empresa se manter no mercado. E quando você abre, você está falando de um país que não está preparado para uma competição internacional. É claro que no longo prazo é isso que a gente deseja,
Mas também, pensando no curto prazo, esse impacto ele pode criar uma distorção entre os produtos lá de fora, os produtos vendidos aqui, e não ter a condição de arcar com essa transição, porque o país não está preparado para acomodar essas mudanças. Então, esse também é um efeito importante a se considerar. Mas talvez a principal crítica, fundamental crítica do processo de dolarização da economia argentina seja, e isso está associado com uma outra proposta do presidente eleito, que é a extinção do Banco Central, que é a autoridade monetária, é que o processo de dolarização, ou seja, abrir mão da sua moeda e usar a moeda de outro país, no caso a moeda norte-americana, é perder a gestão da política monetária. E por que isso preocupa? Isso preocupa por vários aspectos. É claro que se você estiver andando na mesma direção, o seu país e os Estados Unidos, não tem problema nenhum, porque você vai capturar a política monetária do país que está emitindo moeda. E por que olhar a política monetária é importante? Porque a política monetária define o volume de moeda que circula. Então, por exemplo, falar aqui no Brasil, para tentar ser mais didática, assim, por que a gente sabe tanto sobre taxa de juros? Porque a taxa de juros é um mecanismo que a autoridade monetária brasileira usa muito para controle inflacionário. Então, quando ela quer te retirar dinheiro da economia, porque isso pode aumentar a inflação via aumento do consumo, por exemplo, que é o que a gente chama de inflação de demanda, ela aumenta essa taxa de juros. E ela tem gestão sobre isso, porque tem credibilidade nessa política monetária e ela não está atrelada ou a um câmbio fixo ou a um processo de dolarização. Então, os agentes respondem a esse aumento de juros. Quando você não emite a sua própria moeda, quem determina a política monetária é o emissor primário, que no caso é o Fed, né? É o Banco Central norte-americano. E, de novo, se está tudo bem com os Estados Unidos, se a taxa de juros está baixa, se a inflação lá está controlada, a gente pode pensar que isso para a Argentina é bom. Mas se tiver qualquer abalo, e a gente vive num sistema capitalista, que por definição tem crise, né? Tem um processo de retroalimentação dele mesmo, ainda que possa ser autofágico no futuro, tipicamente o Fed e quase qualquer banco central tende a aumentar a taxa de juros. Qual o problema de aumentar a taxa de juros dos Estados Unidos? Como é uma moeda muito procurada, uma moeda que os agentes enxergam como um mecanismo de proteção dos seus ativos, por ser um ativo seguro, você tem uma fuga para a compra dessa moeda, em especial para a compra, por exemplo, de títulos norte-americanos. Então, você retira essa moeda que você tem no seu país, na Argentina, e leva para outros lugares. E você, de uma forma bem dura, você prejudica o meio de troca e a unidade de conta que os cidadãos, os argentinos, no caso, estão usando para o seu dia a dia. Então, assim, a falta de gestão da política monetária, ela é um potencial problema argentino não trivial. Porque, de novo, esse processo de transição até você ter uma estabilidade, seja do ponto de vista microeconômico das firmas, seja no ajuste, na quantidade de moeda, porque, aí conectando com o que eu vou falar daqui a pouco, que é o fechamento do Banco Central, a Argentina não tem muitas reservas. Então não tem muito dinheiro, muito dólar para circular ali dentro. Pensar como essas trocas vão ser realizadas pela disponibilidade de moeda é uma questão bem intensa de se considerar, porque, afinal de contas, esse é um processo para controle de inflação, mas isso não quer dizer que as pessoas vão deixar de comprar, vão deixar de produzir, então há de se ter essa moeda. E, por fim, qualquer abalo que você tenha aí na economia internacional, você vai acabar prejudicando a manutenção do dólar na economia argentina. E aí, para finalizar a coluna, o fechamento do Banco Central
com a justificativa de coibir a emissão de moeda que se tem no discurso do Milei, a justificativa para a inflação argentina, eu acho que é importante a gente lembrar que a autoridade monetária de um país, e aí por isso que eu troquei propositadamente o nome, ela não tem só o papel de emitir moeda, né? Ela tem um papel regulatório, ela tem um papel fiscalizatório, ela tem um papel de sinalizador da credibilidade da política monetária. Então, é uma série de deveres institucionais que o fechamento, apesar de mirar num aspecto central, que é a emissão de moeda, não encerra o conjunto de políticas, o conjunto de medidas necessárias para a gestão da política monetária e da circulação de moeda dentro de um país. Então, assim, não é uma medida muito ortodoxa, é uma medida que surpreende os economistas, não é algo que se olhe com tranquilidade. A dolarização, nesse sentido, é menos polêmica. Mas, como eu falei no início da coluna, independente da análise política, nós somos um parceiro muito importante para a Argentina e a Argentina é um parceiro muito importante para a gente. É importante que a gente, de alguma forma, queira que fique tudo bem, porque isso vai representar para a gente, enfim, né, uma manutenção das relações, apesar do presidente eleito já ter dito que não faz negócio com a gente. Mas, enfim, a gente sabe que não é bem assim que acontece, né? Os agentes econômicos não vão deixar de comercializar com o Brasil porque o Milei disse que não vai comercializar. Óbvio que tem riscos, né? A ascensão de um político, para dizer o mínimo, polêmico, pode impactar as escolhas daqui do Brasil. Tem eleições americanas no próximo ano, então aí a gente tem uma série de red flags, para falar a linguagem da juventude, que é bom a gente ficar de olho, mas de qualquer forma reitero aqui que, enfim, é importante também que a gente não perca noção do quão necessária é a manutenção das relações políticas, comerciais e econômicas com um dos nossos principais parceiros e o nosso vizinho. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre a Argentina. Confesso que estou um pouco sem dicas culturais, pois final do ano é complexo, mas espero que com as férias chegando já reverta esse lamentável encerramento, né, com nenhuma possibilidade de trocas aí, de entretenimento de qualidade com vocês. Mas enfim, brincadeiras à parte, é isso. Beijos, bom final de semana e até semana que vem.